Para os ouvintes da Rádio Tupã, nós temos contato com o Ministério Público de Tupã-Ciretã, através do nosso promotor substituto, Milton Casten dos Santos, que está nos trazendo uma informação sobre algumas ações que o Ministério Público de Tupã-Ciretã, através dele, estará tendo com ações aqui em nosso meio, em nossa região. E o Dr. Newton nos traz a informação que ele gostaria de informar a comunidade de Tupã-Ciretã algumas questões que envolvem a aplicação, o uso do agrotóxico aqui em nossa região. Para a gente ter mais detalhes com relação a isso, vamos conversar com o Dr. Newton nesta manhã, aqui na edição do seu programa Variedades. Dr. Newton Casten dos Santos, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. É um prazer estar em contato com os ouvintes através dessa rádio que é tão respeitada numa região tão vasta, né? E presta um serviço social de qualidade invejável, né? De utilidade imensa, né? Para a nossa vida, né? Cotidiana. Então, estamos aqui trabalhando para quebrar um galho aqui, né? Já que não tem promotor titular, estamos eu e o Dr. Daniel Mattioni também dividindo, lá ele é de Panambi, dividindo o trabalho aqui, então estamos nos alternando aqui nessas atividades aqui. Bem, o senhor é titular em Catuípe e substituto em Tupã-Ciretã e tem feito esse trabalho juntamente com o seu colega, então, aqui em Tupã-Ciretã. Mas o senhor nos falou de que tem uma preocupação com relação ao uso inadequado, indevido, o errado da aplicação de agrotóxicos. E o senhor gostaria de externar essa preocupação à nossa comunidade, inclusive alertando sobre as possibilidades das pessoas terem alguma penalidade, alguma ação com relação a essas atividades. O que o senhor gostaria de destacar, doutor Newton? Miguel, a gente chegou aqui e já se deparou de cara com inúmeras reclamações de cidadãos, né, em relação à aplicação de agrotóxicos e outras condutas assim que estão incomodando a população de Tupã e mesmo da região, né? Não é só da cidade de Tupã, das outras cidades da comarca, cidades circunvizinhas aqui. Eu diria que a regra, pelo que se vê, é o descumprimento da legislação. E isso tem que mudar. Até porque o Ministério Público não está interessado em processar os agricultores, os aplicadores de agrotóxicos, mas se for preciso, vamos fazê-lo também. Começando, temos aqui na entrada da cidade de Tupã, placas, outdoors de propaganda de agrotóxico. Isso é crime, não é permitido pela lei. A propaganda de agrotóxico, ela se dá nos mesmos moldes e na mesma lei, é regrado pela mesma lei da propaganda do cigarro. Portanto, se para propaganda de cigarro nós cumprimos a lei, por que não podemos cumprir em relação aos agrotóxicos? Porque é uma cultura de descumprimento da lei em relação aos agrotóxicos. Então, já estamos tomando providência em relação a esses outdoors que estão aí visíveis, é uma coisa chocante, né, para quem chega, né, porque as placas não dizem dos males que os agrotóxicos fazem para a saúde e o meio ambiente, e a legislação exige que a propaganda, que é regrada, não pode ser em outdoors, não pode ser em qualquer horário, no rádio, na televisão, no jornal. É muito restrita a propaganda, é como a do cigarro, né? Então, nós vamos tomar providência em relação a isso. Outra coisa é a aplicação de agrotóxico. Aí sim está tudo errado. Há notícias de aplicação de veneno por avião na região, e veja bem, a aplicação de veneno, a pulverização aérea, aplicação por avião, ela é restrita também com um rigor muito severo, específico, pelo Ministério da Agricultura, através da Instrução Normativa número 2 de 2008, que diz assim, que não se pode passar um avião que esteja em procedimento de aplicação de agrotóxico. Não estou dizendo que não pode aplicar, não pode nem passar perto da cidade, mesmo com os bicos desligados. Não pode se aproximar a menos de 500 metros da cidade, dos bairros, das vilas, povoados no interior. Não pode passar por cima de uma casa isolada, nem não pode se aproximar a 250 metros
de casas isoladas, de rebanhos de animais, veja bem, é cheio de vaca de leite, rebanho de ovelha, rebanho de gado pelo interior, e o avião que está em procedimento de aplicação de agrotóxico não pode passar perto desses rebanhos, de maneira que aplicar agrotóxico de avião numa região como a de Tupã-Siretã e outras circunvizinhas aqui, é quase sempre uma prática criminosa, porque vai passar por cima do mato, é crime, vai passar por cima do rio, é crime ambiental, vai passar por cima de moradia ou no potreiro do vizinho, onde tem rebanho de gado, é tudo restrito, tudo proibido. E se nós abrirmos um inquérito civil, nós vamos apurar a responsabilidade de quem estiver fazendo isso, e vamos também abrir um inquérito policial também para verificar se há a presença do cometimento de crimes aí contra o consumidor, contra o meio ambiente, né, contra a população, enfim, porque é muito perigoso. Não é só porque a lei e as instruções normativas da administração federal proíbem, mas veja bem, o procedimento de aplicação de agrotóxico por avião funciona assim, Miguel. O veneno é praticamente puro que vai dentro do avião. Imagine 600 litros de veneno, 1.000 litros de veneno no tanque do avião. Se esse aviãozinho chega a cair numa cidade com 2,4-D, que é uma verdadeira arma química, vai dizimar toda a população de uma cidade como Tupã, não tenho dúvida nenhuma se der um acidente com um avião desses. Então a lei é sábia, é proibido porque é perigoso mesmo, né? Então nós temos que respeitar o que diz a legislação, ver bem como é que tem que ser, e depois, se não fizermos isso, vamos arcar com as consequências. E as outras formas de aplicação que sejam via terrestre, com máquinas que são terrestres? Aí a situação é a seguinte: nenhum vizinho pode ser incomodado por quem quer que seja no momento da aplicação. Por isso que as regras são assim, ó. Está no rótulo, na bula, no receituário agronômico e na lei. Tem que obedecer a temperatura indicada, temperatura específica indicada para cada aplicação de cada tipo de veneno, né? Para isso o aplicador tem que ter um aparelho que mede a temperatura. Eu não tenho visto ninguém por aí com um aparelho medindo a temperatura na hora de aplicar. Isso é crime, de 2 a 4 anos de reclusão, se ele não estiver medindo a temperatura no momento de aplicação. Então é rigoroso porque o veneno pode evaporar ou pode ir para o solo, ou então pode ir com o vento, né, fazendo uma deriva para a lavoura vizinha, intoxicando pessoas, animais e o meio ambiente. Então veja bem, Miguel, também é preciso ter um aparelho que meça a velocidade do vento. Está na bula e está no rótulo de todos os venenos. Não existe nenhum que não contenha essa obrigatoriedade. A umidade do ar também é outra obrigatoriedade. Senão o veneno não vai funcionar e vai poluir o meio ambiente, vai matar as pessoas, vai matar os animais, né? Então não tem justificativa alguma para estar fazendo essa aplicação errada, até porque dá um prejuízo no bolso do aplicador do veneno, do produtor rural, né? Então a gente orienta também para isso, para que as pessoas não fiquem aplicando veneno e tomando prejuízo, porque o veneno não vai fazer o efeito esperado se aplicado sem obedecer essas regras, né? Então veja bem que se está escrito na bula, no rótulo, no receituário agronômico, ou mesmo até na nota fiscal, deve ter alguma coisa escrita sobre isso sempre, sobre a maneira de aplicação. Se isso está lá, é porque a legislação autoriza que assim ou seja, e a lei dos crimes de agrotóxicos, que é a lei 7.802 de 89, no seu artigo 15, diz assim, que aplicar a agrotóxico de maneira contrária à legislação vigente, às normas vigentes, quer dizer, contrária à lei, contrária aos decretos, contrária à bula, contrária ao rótulo, tudo é lei aqui, né? Comete o crime de 2 a 4 anos de prisão, de reclusão. Não tem transação penal, não tem pagar a cesta básica, prestar serviço comunitário, é prisão mesmo. É uma pena bem grave para quem não obedecer essas regras de aplicação de veneno, né? E tem outra coisa, os agrônomos também respondem se eles não fizerem o diagnóstico prévio da lavoura, com visitação prévia. O agricultor não pode se dirigir, hipótese alguma, à agropecuária e comprar o veneno para depois pegar o receituário. Não, ele tem que se dirigir ao agrônomo,
ao agrônomo, que é o médico da lavoura, como um paciente consulta um médico para pegar a receita, para ir à farmácia, é exatamente assim que se faz quando se compra agrotóxico. E agora, numa normativa do CREA, número 2 de 2015, foi estabelecido que é obrigatório o agrônomo fazer a visitação atual e prévia à lavoura. Prévia quer dizer, antes do agricultor saber que veneno ele vai botar, antes do agricultor saber se precisa ou não veneno, é o agrônomo que tem que ir lá na lavoura e dizer, olha, você precisa botar tal veneno. Ou então ele vai dizer, você não precisa botar veneno ainda. Ou ele vai dizer, você nunca precisa botar veneno aqui. É o agrônomo que tem que dizer. Não é o agricultor que tem essa liberdade de buscar o que ele quer para aplicar na lavoura. E se o agrônomo não tivesse diagnóstico, que é um procedimento escrito, não existe nada verbal, não adianta o agrônomo dizer depois que orientou verbalmente. Não, ele tem que mostrar uma pastinha com os documentos, com as fotografias, com o croquis da lavoura, com as fotos de satélite, com a maneira como ele mediu a quantidade de lagarto, de pulgões, de fungos lá na lavoura, né? E traçar o diagnóstico prévio com a RT, com a anotação de responsabilidade técnica para o agrônomo poder ficar responsável pela lavoura. É isso que diz a legislação. E sem ter isso, o agrônomo não pode se defender depois de responder um processo junto com o colono que aplicou o veneno, se der um problema de intoxicação ou de reclamação de um vizinho. Bem, esse é Nilton Casten dos Santos, nosso promotor de Tupanciretã, que está trazendo essas colocações a você, alertando sobre os erros e os problemas que podem ser causados. Doutor Nilton, o Ministério Público vai fazer algum tipo de fiscalização, visitação, ou vai ficar à disposição de quem perceba algum erro nesse sentido, que se dirija até aqui? Qual vai ser a ação do Ministério para coibir algum tipo de irregularidade nessa questão dos agrotóxicos? Nós já fizemos uma sondagem prévia, né? Já andamos um pouco por aí e já detectamos algumas irregularidades, né, graves. E eu queria alertar os agricultores para que procurem orientação, não esperem que sejam fiscalizados. Com certeza vamos movimentar os órgãos de fiscalização também para que nos ajudem a apurar os casos mais graves. Mas o principal, Miguel, como você bem indica, seria que o consumidor lesado, aquele vizinho que teve a sua lavoura prejudicada, a saúde do seu filho, do seu animal prejudicada por uma aplicação errada, ou alguém que veja alguma irregularidade sendo praticada no momento da aplicação do veneno, que venha à promotoria, que vá à polícia registrar a ocorrência, fotografe, filme na hora da aplicação. Por exemplo, o avião está se aproximando da cidade, vai passar por cima do córrego no momento da aplicação do agrotóxico. Por favor, filme, grave um vídeo disso aí e traga ao Ministério Público, que será uma contribuição muito importante, não para o Ministério Público, mas, no sentido social, mas para a comunidade em geral, né? Contribuição para nós no sentido burocrático da investigação, mas a contribuição maior é para a coletividade toda, né? Este é Nilton Casten dos Santos, promotor substituto de Tupanciretã, que falou com você, ouvinte da Rádio Tupã, sobre essas ações. Doutor Nilton, obrigado pela sua atenção conosco. A gente fica à disposição do Ministério Público em outros momentos que julgar conveniente, mas nesse instante o nosso microfone fica à sua disposição. Se algo mais o senhor gostaria de colocar, reforçar ou ampliar, enfim, se não, as suas despedidas a gente espera que sejam momentâneas e que em breve possamos ouvi-lo novamente aqui na nossa programação. Nosso microfone à sua disposição. Eu agradeço essa oportunidade, Miguel, de poder me dirigir ao público da rádio aqui, dessa cidade tão bonita, né? Tão aprazível, tão hospitaleira, né? Já conheci pessoas aqui que já me receberam assim de forma muito afetuosa, né? Muito, muito bom estar aqui, né? Então, eu também fico à disposição para um outro momento também, e por enquanto a gente agradece a atenção e esse espaço tão importante, né? Nilton Casten dos Santos, promotor substituto do Tupanciretã, falando com você, ouvinte da Tupã.